Celso Furtado escreve todo um livro sobre a formação econômica do Brasil sem mencionar educação e capital humano. É o Hamlet sem o príncipe. Você conseguir escrever um livro sobre a formação econômica do Brasil sem tocar no assunto, formação de capital humano, é realmente notável. Na outra ponta, supostamente um neoliberal, alguém que nunca se preocupou generosamente com o futuro dos brasileiros, com a equidade, com questões ligadas ao bem-estar da população. Eugênio Goudin, e ainda muito caricaturado e pouco conhecido no Brasil. Eu vou citar aqui duas passagens do Eugênio Goudin, colocando o que ele pensava sobre a deficiência brasileira no tocante a esse aspecto do capital humano, até para mostrar que já naquela época havia quem se desse conta da deformação brasileira nessa troca no tempo que é a formação do capital humano. Eu estou lendo Eugênio Goudin, 1959. Podia ser escrito hoje, não faria a menor diferença. E eu tenho a impressão, Felipe, que daqui a 4 anos nós podemos repetir, pode gravar aí, daqui a 4 anos você repete, porque vai continuar praticamente valendo igual. O problema do desenvolvimento econômico tem sido geralmente encarado no Brasil sob o prisma do curto prazo e do imediatismo, isto é, da execução de determinados melhoramentos materiais de resultados tangíveis em um período governamental. Se há, entretanto, problema que exija planejamento de longo prazo, com expectativa de resultados seguros, mas só gradativamente evidenciáveis, este é o da formação de gente, isto é, de uma população sadia, ativa e capaz. É a qualidade da população que constitui o elemento decisivo do desenvolvimento. Eu acho que isso aqui descreve o que nós estamos assistindo hoje na campanha, inclusive na campanha eleitoral. Estão todos competindo para mostrar quem mostra melhores resultados materiais tangíveis em período governamental. As questões que requerem coragem de estadista e de aceitação de sacrifícios no presente para colher benefícios no longo prazo, eu não vejo realmente muito presente, pelo menos entre os principais candidatos. Uma segunda citação do Eugênio Goudin, que eu gostaria de fazer também, porque me parece atual, e é mais antiga, de 1936. A vanguarda do progresso pertence aos povos que cuidarem da educação do caráter em plano não inferior ao da educação da inteligência. Esse é um aspecto que os economistas teóricos do capital humano perderam de vista. A formação de capital humano não é apenas a dimensão intelectual cognitiva, a capacidade de pensar com lógica e de criar habilidades técnicas. Há uma outra dimensão importante para o processo político, importante para a vida em sociedade, importante para as relações humanas, que é o que Eugênio Goudin aqui está falando, educação do caráter, educação dos valores, a formação desse enorme patrimônio que é a confiabilidade interpessoal. Você poder depositar confiança na palavra das pessoas, poder contar com as pessoas, ser capaz de trabalhar com propósito coletivo. Portanto, os dois economistas, eu acho que fica muito claro aqui os dois caminhos. Quer dizer, o Celso Furtado, pensando nos moldes de um sistema em que o Brasil não se desenvolvia em grande medida porque o mundo nos impedia, a ideia de que os países ricos são ricos porque os países pobres são pobres, como se houvesse uma relação de causa e efeito entre a riqueza dos países ricos e a pobreza dos países pobres. Hoje nós sabemos que não é. Na época colonial é verdade isso, mas depois da independência, no mundo que nós estamos, os países ricos não precisam da pobreza dos países pobres para serem prósperos. A sua alta produção média por habitante está ligada, como nós sabemos, a estoque de capital físico e capital humano e a eficiência alocativa. Pensando o processo de desenvolvimento como acumulação de capital físico, foi essa a tônica dominante dos grandes momentos da economia brasileira na segunda metade do século XX. Juscelino Kubitschek é emblemático. A construção de Brasília, a indústria automobilística, a urbanização, todo o esforço de montagem de uma infraestrutura rodoviária. Juscelino conseguiu contaminar a imaginação brasileira com essa ideia, a força da urbanização e da industrialização como passaporte da modernidade.
tudo em ritmo acelerado, 50 anos em 5, imediatismo enorme. Financiou com inflação esse esforço de acumulação de capital físico, triplicou a base monetária em 4 anos, deve ser por isso que é considerado o maior estadista brasileiro, né? Para fazer o que o Godin chamava uma floresta de palácios no meio do cerrado, um país que não tem saneamento básico, né? E depois o sonho delirante de potência vivido no regime militar durante o governo Geisel, o segundo PND. Raul Veloso sabe exatamente o que é, hoje é uma peça de curiosidade de museu. Você lê o sonho megalomaníaco do segundo PND brasileiro. Um equívoco grave para a vida brasileira. Fizemos uma enorme extravagância de incorporação de capital e de poupança externa para acelerar o nosso processo de formação de capital físico, grandes projetos estatais, com péssima alocação de recursos, usando um critério mais geopolítico do que propriamente de eficiência, veja, por exemplo, o programa nuclear, né, entre tantos outros. O país usou não o mecanismo de atalho da inflação, mas o mecanismo de atalho do recurso à poupança externa, enorme excedentes de petrodólares que foram reciclados para financiar a megalomania do segundo PND. O retorno desses investimentos foi muito abaixo da expectativa. O Brasil, que era uma ilha de prosperidade no mar turbulento, virou uma ilha de turbulência no mar de prosperidade e quebrou. Passamos uma década com a chamada crise da dívida externa, inflação galopante, e o país perdeu muito tempo depois de ter tido uma embriaguez em um pequeno delírio de se tornar potência em curto período de tempo. Pois bem, a minha análise é que nós estamos agora num momento, até certo ponto, parecido com o início dessas duas fases de grande euforia que nós vivemos nos últimos 50 anos. O mundo nos vê com muito interesse, disposto a financiar até certo ponto o nosso desenvolvimento. O Brasil passou muito bem pela crise internacional. O Brasil realmente, por mérito e em parte por sorte, conseguiu absorver a um custo relativamente baixo a piora do ambiente externo. O Brasil está posicionado para ter, nos próximos 5, 10 anos, uma chance, como não tem há muito tempo, de sonhar com um futuro mais generoso, mas nós temos que ter a humildade, a sabedoria de aproveitar esse momento, fazendo para valer agora o que não fizemos ao longo desses séculos todos, que é uma aposta corajosa em capital humano. E isso vai requerer, sim, sacrifícios. Não há que ter muita dúvida. Isso significa aumento de poupança, aumento de investimento, para transferir recursos em coisas que vão dar retorno muito gradativamente nas próximas gerações. Mas é aí que aparece a diferença entre um estadista e um governante gerencial. É alguém que é capaz de propor para a sociedade e tornar politicamente aceitável e eticamente legítima uma troca ampla como essa. Vou caminhar para a terceira parte e final da minha apresentação, dizendo agora o que me parece possível, estendendo aqui a fronteira do possível, fazer em termos de aposta corajosa para formar capital humano. Primeiro ponto, nós temos uma deformação no perfil do orçamento público na área de educação no Brasil. O que nós gastamos em educação, financiado pelo setor público, não é muito diferente da média do que faz um país de renda média como o nosso, né? Eu acho que é um número que pode e deve crescer, mas é um número que não está muito defasado na média. No entanto, se nós formos olhar no detalhe, nós investimos uma fatia desproporcional desse orçamento público em educação no ensino superior. No ensino superior, supostamente público e gratuito. Uma curiosidade apenas de estudioso, de historiador de ideias, a crítica ao programa de Gotha, de Marx, o último escrito teórico de Marx, ele foi chamado a criticar o programa do Partido Social Democrata Operário Alemão, que ia se reunir na cidade de Gotha. Uma das propostas do programa do Partido Operário Alemão em Gotha, em 1875, era o financiamento público do ensino superior.